7h28, bom dia, agora é o Balanço Geral Santa Catarina que chega nesta quarta-feira molhada, chove e muito no nosso estado, principalmente em alguns municípios ali da região do nosso Planalto Sul e Serra de Santa Catarina. Vamos de imediato então com a imagem de Florianópolis, capital de todos os catarinenses, que também amanhece com chuva já nesta quarta-feira. Agora uma garoa fina, né? Como começou ontem, essa garoa, na madrugada ficou um pouco mais forte a chuva e agora pela manhã nós temos novamente uma chuva fraca aqui na região da Grande Florianópolis, litoral sul também mesma situação. Vamos até o norte do estado, dar uma olhada em Joinville, como amanhece a nossa Joinville. Vejam, há um nevoeiro baixo e também nuvens cobrindo o território norte do estado de Santa Catarina. Previsão que a chuva permaneça, pelo menos agora pela manhã, lá em Joinville. E na nossa serra, vamos com a imagem de Urubici. Já para você aparecendo, aí está o centro da nossa cidade de Urubici. Na tela do Balanço Geral, às 7h29, Santa Catarina ligada na informação, ligada na RIC TV, as informações aqui da nossa região. Vamos ver agora novamente Florianópolis, vamos ver como está o sul da ilha, o nosso aeroporto. Atenção, Valdir Andrade na imagem pra gente, mostrando o aeroporto Hercílio Luz, a região do sul da ilha, toda a Bahia Sul na costeira do Pirajubaé. O Valdir atento então que está acompanhando ali também, a condição de voo é normal, né? Apesar desse nevoeiro que nós temos, as aterrissagens e os pousos e decolagens estão acontecendo com instrumentos, com equipamento, tudo certinho. Vamos mostrar agora a condição das nossas rodovias. Aí está primeiro a nossa Beira Rio em Blumenau, o trânsito no perímetro urbano de Blumenau, você está vendo também chove na região do Vale. E agora a gente traz a informação atualizada da PRF, porque acidentes aconteceram no começo dessa manhã na BR-101. Deixa eu até o Twitter então da PRF para mostrar primeiro. Esse acidente aconteceu agora há pouco, ó. Faz 12 minutos que a PRF foi comunicada de uma carreta que saiu da pista em Jaguaruna, quilômetro 354 da BR-101. Não está comprometendo o trânsito até o momento, porque caiu justamente naquela vala, né? Nessa calha que existe entre o sentido sul e sentido norte, e a carreta deve ser retirada daqui a pouco. Mas aconteceu um outro acidente antes disso, em Governador Celso Ramos, BR-101, quilômetro 175. O Daniel vai ver por gentileza ali em cima se pega a imagem pra gente, mas pelo que eu vi é um caminhão-baú. É um caminhão-baú que tombou no sentido norte-sul da BR-101 em Governador Celso Ramos e deixa o trânsito complicado. Está aqui a informação de carreta, né? Carreta tombada, portanto, em Governador Celso Ramos, aconteceu agora há pouco, há 23 minutos, essa informação foi colocada no Twitter da Polícia Rodoviária Federal e também do nosso Pista Limpa, que acompanha sempre o que acontece no trânsito aqui em Santa Catarina. Agora a gente volta com o movimento da rodovia da costeira do Pirajubaé, a Via Expressa Sul, que mostra o movimento para os motoristas que estão saindo do bairro sentido centro de Florianópolis. E esse é um ponto que nós temos sempre água acumulada na pista, né? E que exige a atenção dos condutores e dos motoristas. Naquela primeira curva lá na primeira curva, lá próxima ao Trevo da Seta, basta chover um pouquinho para a gente ver carros capotados lá naquela curva. O pessoal desce com a velocidade um pouco acima do permitido para a via e quando chega na curva não consegue segurar, ela faz um S, né? A Via Expressa Sul, olha que imagem bonita, nós temos lado direito a Bahia Sul, nós temos lado esquerdo o Rio Tavares e no meio essas curvas da nossa Via Expressa Sul. Essa imagem já mostra o movimento agora ao vivo para você, às 7h32, das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles. Pedro Ivo carregadinha. Informação importante para a região da Grande Florianópolis. Ontem à noite a Casan divulgou que foi novamente restabelecido o fornecimento de água da adutora dos Pilões, né? Aquela de 800 milímetros que rompeu na madrugada de domingo. Foi por volta das 10h30 da noite, quando o pessoal da Casan conseguiu restabelecer o fornecimento de água, 1.500 litros por segundo. É muita água e muita pressão. Foi justamente por isso que o sistema não deu conta na primeira tentativa, que eles fizeram primeiro uma estrutura com madeira, né, com eucalipto, como a gente está vendo ali atrás, ó, eucalipto ali em cima, tiraram e colocaram. Mas a pressão é tamanha pressão, 1.500 litros por segundo, que não deu conta, porque o solo ainda está bastante encharcado. Por isso que eles reforçaram a estrutura. Ontem eu estive na Casan conversando com os engenheiros, eles explicaram que colocaram uma estrutura de aço
galvanizado e concreto, justamente para suportar toda essa pressão. Aí fizeram um novo teste e restabeleceram essa adutora de 800, né? Que com isso eles conseguem captar 50% da água do Rio Cubatão, mais 50% dos pilões e conseguem restabelecer o fornecimento. Veio a informação agora há pouco aqui da região da Grande Florianópolis, de Biguaçu. Atenção, deixa por gentileza o nosso WhatsApp aqui na tela, já porque Biguaçu, a nossa comunidade aqui da região da Grande Florianópolis, veio a informação, pelo menos na região mais do centro, que o fornecimento de água já foi restabelecido também nas torneiras, chegando às residências aqui da região da Grande Florianópolis. A expectativa é que, ao passar desta manhã de quarta-feira, volte então para praticamente todas as unidades consumidoras da nossa Casan. Os pontos mais altos, é lógico, vão demorar um pouquinho mais para chegar a água, mas lá em Biguaçu já chegou. Portanto, aí está o nosso WhatsApp, 99186-5988. Conto com a sua participação, a audiência da nossa RIC TV Record agora, para informar se na sua casa, você que estava sem água, se já voltou a água na sua torneira, porque a Casan informa que já está tudo certo, tudo restabelecido. Olha, uma mulher de 55 anos morreu após um incêndio que aconteceu na cidade de Videira, no meio-oeste. As chamas atingiram o quarto, ela foi levada para o hospital, mas não resistiu. De acordo com os bombeiros, a ocorrência foi no bairro Farroupilha. O fogo teria atingido o quarto da residência, que é de alvenaria. A dona Luciana tentou apagar as chamas, mas sofreu várias queimaduras pelo corpo. Quando os socorristas chegaram no local, já encontraram ela inconsciente, além de toda a fumaça que ela também acabou inalando, infelizmente morreu nesse incêndio. Nós tivemos também ontem um caso de um acidente que foi registrado por volta das 2 horas da tarde na comunidade Novo Horizonte, que fica entre os municípios Serra Alta e Bom Jesus do Oeste, na SC 160. Foi uma colisão frontal envolvendo esse carro que você está vendo, esse Corsa Sedã com placas de Jundiaí, São Paulo, que bateu em uma carreta de Pinhalzinho. Do acidente resultou a morte dos ocupantes do Corsa, né? Um jovem de 24 anos que dirigiu o veículo e o outro ocupante, um passageiro que recebeu os primeiros atendimentos, prestados ainda pelo Corpo de Bombeiros lá de Modelo, foi levado ao hospital. Imagina, né? Um carro como esse, um Corsa, bate de frente numa carreta, pouco sobra do veículo, né? Estão faltando 25 minutinhos, daqui a pouco também. Vocês lembram do caso que aconteceu no dia 1º de janeiro aqui em Florianópolis, do Camaro que atropelou 3 pessoas no norte da ilha? Já novidade, a gente vai contar com a informação ao vivo do nosso Oswaldo Sagaz, que vai falar sobre essa situação, sobre esse homem que até então estava foragido e agora veio uma informação da justiça de uma nova pena que ele terá que cumprir, uma nova sentença. Daqui a pouco o Oswaldo Sagaz vai explicar esse caso para a gente, então, do Camaro, do acidente, que ele foge após o acidente, não presta socorro às vítimas, a defesa alega que ele seria linchado, por isso ele teria fugido, fica esse tempo todo foragido e agora vem informação que ele não será mais preso. Daqui a pouco o Sagaz explica. Vamos dar uma passada também lá no nosso estúdio do SC no Ar, saber as informações do nosso SC, já com o nosso Rodrigo Cardoso. Dá para ir rapidinho lá, que a gente vai trazer outras informações também ao vivo de Blumenau. Ontem teve uma tentativa de assalto a uma agência do Banco do Brasil lá em Blumenau e outros detalhes, os nossos repórteres estão posicionados, daqui a pouco participam conosco aqui no Balanço Geral. Mas primeiro, vamos até o nosso Rodrigo Cardoso. Rodrigo, muito bom dia. Quais os destaques do SC no Ar desta quarta-feira, Rodrigo? Bom dia Zanuto, para você ligado no Balanço Geral Santa Catarina, destaque para a crise política em Brasília. Vamos atualizar as informações de momento sobre esse turbilhão político que envolve o presidente Michel Temer, também as implicações aqui em Santa Catarina. A gente vai trazer também as informações do esporte, afinal de contas, ontem Zanuto, a Chapecoense enfrentou o Zulia da Venezuela, venceu de virada por 2-1, uma grande vitória da Chapecoense, com gols no finzinho da partida, o gol da vitória inclusive do Arthur Kaique aos 45 do segundo tempo do jogo. A Chape virou contra o Zulia, mas a classificação agora depende de um recurso que a Chape impetrou no Tribunal de Apelação da Conmebol, porque, como todo mundo sabe, não é? Chapecoense foi punida com a perda do jogo contra o Lanús, tinha vencido por 2-1, mudou o resultado para 3-0 por conta da escalação irregular do zagueiro Luiz Otávio. A Chape recorreu da decisão e essa decisão vai significar então a classificação para a próxima fase ou então a ida para a Copa Sul-Americana por parte da Chapecoense. Esses e outros destaques, tem também o 8 em ponto falando sobre o Carnaval de 2018, tem novidades por aí no Carnaval de 2018 aqui em Florianópolis. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no Balanço Geral, no SC no Ar, melhor dizendo, comigo e com a Rafael Arnes.
coladinho aí sim com o Balanço Geral. Ok, Zanotto? Ok, Rodrigo, e tem um destaque também para outro verde que se deu bem ontem na Série B, né? Já as informações também do esporte com a derrota do Figueirense, a primeira na Série B do Campeonato Brasileiro. Estão faltando 22 minutinhos para as 8 horas da manhã. Fique aí que depois do intervalo você vai ver a informação que nós obtivemos de um carro, um outro Camaro. Eu falei do destaque daquele carro que atropelou aquelas pessoas no norte da ilha. Já a imagem para você de um Camaro que caiu no rio. Olha ali o trabalho do guincho, retirando esse veículo. Já os detalhes, você vai ver aonde aconteceu esse veículo que foi parar dentro da água. Mais um carro, um Camaro, um Chevrolet, um carro tão cobiçado, né? Virou tema até de música do repertório sertanejo brasileiro. Infelizmente envolvido em mais um acidente. Faltam 22 para as 8.